No terceiro capítulo da segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo emana um alerta vívido sobre os tempos sombrios que se aproximam. Ele nos adverte sobre a iminência de tempos perigosos, uma era permeada por desafios significativos, dificuldades crescentes e situações estressantes. Essa profecia não é para ser subestimada, pois prevê um período caracterizado por uma série de eventos dramáticos e catastróficos, tão vividamente descritos nas Escrituras bíblicas. Desde os 4 cavaleiros do Apocalipse até as bestas de Apocalipse 13, passando pelo surgimento das nações em conflito e os distúrbios celestes, como o escurecimento do sol e o despedaçamento da terra após o sopro das 7 trombetas, as imagens desses eventos apocalípticos ecoam poderosamente em nossa mente. São visões que há séculos dominam nossa imaginação coletiva sobre o fim dos tempos. No entanto, nossa atenção agora se volta para algo mais sutil, mas igualmente profético. Além dos eventos cataclísmicos que capturam a imaginação popular, há mudanças menos visíveis, porém igualmente significativas, que estão moldando silenciosamente o tecido de nossa sociedade. Estas transformações, embora menos espetaculares à primeira vista, são de uma profundidade surpreendente, reconfigurando gradualmente o mundo ao nosso redor de maneiras que não podem ser ignoradas. Dentro de seus escritos, especialmente ao discorrer sobre os tempos perigosos, o apóstolo Paulo desvia o olhar dos desastres físicos que podem assolar a humanidade, como guerras e doenças, para focar na decadência moral e ética que permeia a sociedade. Ele não apenas descreve um período marcado por testes físicos, mas sim por uma crise moral e espiritual profunda que se manifesta no caráter e comportamento das pessoas. Paulo ressalta uma era definida não por desafios físicos que testam o corpo, mas por uma crise moral e espiritual que corrompe a essência humana. Ele aponta para a disseminação da maldade e depravação, traçando paralelos com eventos históricos de significativo fracasso moral, como as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra, a corrupção generalizada na época de Noé e a rebelião em Babilônia. Estas referências servem para ilustrar a profundidade da queda moral humana que define os últimos dias. Paulo sugere que este ápice do pecado e decadência moral, reminiscente dos momentos mais sombrios da história bíblica, é a marca distintiva da era em que vivemos hoje. Esta é a era que ele denomina como os últimos dias ou tempos perigosos. Um período não caracterizado apenas por aflições externas, mas sim por uma crise interna de caráter e moralidade. Segundo Paulo, é este declínio moral e espiritual que verdadeiramente define a natureza perigosa dos tempos que estamos enfrentando e testemunhando atualmente. No segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, somos alertados sobre os perigos que enfrentaremos nos últimos dias. Paulo descreve uma era onde o amor próprio é elevado à posição de devoção suprema, onde a cobiça, a arrogância e a blasfêmia são desenfreadas. Homens se tornarão egoístas, ávidos por prazeres mundanos em vez de buscar a Deus. Neste cenário, a forma de piedade é mantida, mas seu poder é negado, um sinal claro de desvio da verdadeira fé. Essa mudança de valores é representada por um aumento avassalador do egoísmo, que se manifesta em todos os aspectos da vida. O foco excessivo em si mesmo é evidenciado pela prevalência do eu, em contraposição ao cuidado e à consideração pelo próximo. Relacionamentos são desafiados, com papéis tradicionais e expectativas sendo distorcidos. Mães egoístas contradizem o altruísmo esperado na maternidade, enquanto maridos egoístas minam a parceria e o apoio mútuo essenciais para o casamento. Essa mudança em direção à autoabsorção vai de encontro ao mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo, um princípio que destaca a importância do cuidado mútuo e da empatia dentro da comunidade.
Estamos testemunhando uma era em que o cultivo do egoísmo desafia diretamente os valores fundamentais da fé cristã, levando a uma sociedade cada vez mais fragmentada e distante dos princípios divinos de amor e compaixão. Jesus Cristo reforçou este mandamento fundamental através da poderosa parábola do bom samaritano, que serve como um contundente repúdio ao egoísmo e um chamado à compaixão. Na narrativa, tanto um sacerdote quanto um levita passam indiferentes diante de um homem em desesperada necessidade, priorizando seus próprios interesses em detrimento do bem-estar alheio. Suas ações contrastam vividamente com as do bom samaritano, que demonstra um amor genuíno ao próximo ao oferecer assistência imediata e altruísta ao homem ferido à beira do caminho. Esta história não apenas encapsula a essência da verdadeira compaixão, mas também nos desafia a refletir sobre a importância de colocar as necessidades dos outros à frente, ou mesmo acima das nossas próprias. No entanto, na sociedade atual, frequentemente vemos uma priorização excessiva do individualismo e do interesse próprio, em detrimento dos ideais de comunidade e apoio mútuo tão enfatizados na Bíblia. Este paradigma egoísta entra em conflito direto com os ensinamentos de Jesus e o exemplo do bom samaritano, que nos convoca a uma vida dedicada não ao culto do ego, mas sim ao cuidado e bem-estar do próximo. À medida que examinamos a vida e buscamos refletir a essência do amor e da comunidade destinados à humanidade, surge a questão do egoísmo como um problema central. Se alguém nos questionasse sobre a origem da maioria dos problemas pessoais, é provável que apontássemos para as ações egoístas dos outros como um fator contribuinte. No entanto, essa observação ressalta uma verdade mais profunda. O egoísmo está no cerne de muitos dos nossos pecados e dificuldades. A tentação que seduziu Eva no Jardim do Éden, como narrado na Bíblia, estava enraizada no desejo de priorizar o próprio bem-estar, refletindo a natureza fundamental do egoísmo. Esse egocentrismo não apenas alimenta nossos pecados, mas também gera obstáculos em nossas vidas, impedindo-nos de desfrutar plenamente da vida. Essa mentalidade nos leva a nos fechar, buscando proteção através do isolamento e da separação dos outros. Há um caminho para superar esse egoísmo generalizado. É lembrar continuamente da perspectiva eterna, reconhecendo que nosso destino final é o paraíso, onde estaremos na presença do Senhor e entraremos pelas portas da cidade celestial. Esse entendimento pode mudar nosso foco do autosserviço para uma forma mais altruísta de viver. A expectativa do celestial nos convida a transcender nossos interesses pessoais e a buscar o bem-estar coletivo, conforme nos é ensinado nos ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. A glória celestial nos encoraja a quebrar as correntes do egoísmo, inspirando-nos a viver de acordo com os valores de amor e apoio mútuo à comunidade. Porém, a busca incessante por riqueza é um fenômeno antigo que persiste até os dias atuais. Em todo o mundo, vemos uma corrida desenfreada pelo acúmulo de riquezas, com muitas pessoas almejando ficar ricas e possuir o máximo de dinheiro possível. Embora o dinheiro em si seja neutro, é o amor excessivo ao dinheiro e a busca desenfreada pela riqueza, muitas vezes à custa dos outros, que se torna um problema moral profundo. Esse desejo desenfreado pode levar indivíduos a cometerem atos de grande dano, incluindo violência contra outras pessoas em sua busca por fortuna. A Bíblia aborda essa questão de forma direta, declarando em 1 Timóteo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal. Essa passagem destaca como um foco excessivo na riqueza pode desviar as pessoas de sua fé, impulsionadas pela ganância e, em última análise, causando-lhes imenso sofrimento.
Isso nos lembra que, embora buscar o sucesso não seja inerentemente errado, torna-se problemático quando obscurece nossos valores espirituais e morais. O apelo ao contentamento é um tema central nos ensinamentos da Bíblia, onde Deus nos encoraja a encontrar satisfação no que temos, lembrando-nos de sua presença constante e seu apoio infalível. Ele nos assegura de que nunca nos deixará nem nos abandonará. Essa perspectiva não visa desencorajar o trabalho árduo ou a ambição, mas sim nos alertar contra deixar a busca pela riqueza se tornar nosso foco principal, à custa de nosso bem-estar espiritual. Ser rico ou aspirar ao sucesso, seja através do trabalho árduo ou do empreendedorismo, não é condenável. Esses esforços são valorizados e incentivados, refletindo a importância da diligência e da responsabilidade. No entanto, o problema surge quando a busca pelo sucesso financeiro leva à negligência da saúde espiritual e dos princípios éticos. Como pondera Marcos 8, versículo 36 de forma contundente: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Esta pergunta retórica serve como um poderoso lembrete da futilidade de priorizar a riqueza material em detrimento da integridade espiritual e do bem-estar de alguém. Os ostentadores, aqueles que se vangloriam de suas conquistas, refletem uma atitude onde os indivíduos se orgulham de seus próprios feitos, muitas vezes acreditando serem superiores aos outros. Esse comportamento inclui exibir com destaque os sucessos pessoais, sem dar o devido crédito a Deus por permitir tais realizações notáveis. Essa tendência não se limita apenas aos ambientes seculares, mas também permeia contextos religiosos. Alguns líderes religiosos, por exemplo, podem exaltar o crescimento de suas congregações, de um punhado de membros a milhares ou até mesmo centenas de milhares, sem expressar gratidão a Deus ou reconhecer seu papel em seu sucesso. A Bíblia aborda essa conduta de forma direta, rotulando esses indivíduos como ostentadores. Em Tiago 4, versículo 16, essa atitude é explicitamente criticada. "Mas agora vós vos gloriais nas vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna." É crucial que sejamos vigilantes para não adotarmos uma postura semelhante de vanglória, especialmente quando omite o reconhecimento da providência divina. Dentro de uma vida centrada em Cristo, tal comportamento é indicativo de uma queda espiritual. Embora não seja nosso lugar julgar os outros, a Escritura nos fornece orientações claras sobre esse assunto, nos chamando à humildade e à gratidão pela graça de Deus em todas as nossas realizações e conquistas. Deus desencoraja a vanglória, a menos que ela sirva para glorificá-lo. 1 Coríntios 1, versículo 31, resume esse princípio afirmando: "Portanto, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor." Este versículo nos incentiva a redirecionar qualquer inclinação para a vanglória, celebrando o que Deus tem realizado através de nós. Dessa forma, garantimos que nossos elogios estejam alinhados com a gratidão para com Ele, em vez de estarem centrados em nosso próprio ego. O orgulho, por sua vez, está frequentemente associado a um amor excessivo pelo mundo material e seus prazeres. A Bíblia adverte explicitamente contra o desenvolvimento desse apego profundo às coisas mundanas, indicando que tal apego é incompatível com o amor a Deus. Este aviso é sucintamente capturado em 1 João 2, versículo 16, que inclui o orgulho da vida entre as características indesejáveis que caracterizam o mundo. Essa escritura sugere que uma preocupação excessiva com conquistas mundanas e status pode nos afastar de Deus, enfatizando que a humildade e não o orgulho é o caminho que Ele deseja para nós. A humildade é retratada como a alternativa virtuosa ao orgulho e é a condição necessária para a exaltação e o crescimento espiritual.
A Bíblia aconselha especialmente os mais jovens a demonstrarem respeito e submissão aos seus mais velhos, advogando por uma cultura de respeito mútuo e humildade entre todos os crentes. Esse conceito de submissão mútua é reforçado ainda mais em 1 Pedro 5, versículo 5, que aconselha a todos a se revestirem de humildade, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A ênfase na humildade como um valor central do cristianismo ressalta a crença de que a verdadeira grandeza e maturidade espiritual são alcançadas ao reconhecermos nossa dependência de Deus e ao valorizarmos os outros acima de nós mesmos. Essa abordagem não apenas está alinhada com os mandamentos de Deus, mas também promove uma comunidade caracterizada pelo amor, respeito e graça, qualidades que estão em total contraste com o egocentrismo e a arrogância promovidos pelos valores mundanos. A blasfêmia envolve desrespeitar ou mostrar desprezo pelo cristianismo. Esse comportamento é frequentemente observado entre os incrédulos, que ridicularizam ou fazem comentários depreciativos sobre as práticas de fé, ou proferem discursos que desrespeitam ou mostram irreverência para com Deus e assuntos sagrados. Na mídia moderna, a blasfêmia muitas vezes se manifesta através de programas de TV que zombam do cristianismo ou de Jesus Cristo, refletindo uma era onde filmes que zombam de Cristo não são incomuns. Infelizmente, essa falta de respeito não se limita apenas à mídia. Até mesmo em algumas igrejas, sermões que pregam mensagens blasfemas são entregues, o que reflete os desafios enfrentados pela religião em manter a reverência diante de um mundo cada vez mais desrespeitoso. O mandamento de obedecer e honrar os pais, dado na Bíblia, destaca-se como uma diretriz fundamental, especialmente vinculado a uma promessa. Este mandamento, enfatizado em Efésios 6, versículos do 1 ao 3, instrui as crianças a obedecerem aos seus pais no Senhor, pois isso é certo, e a honrarem pai e mãe, sendo este o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa passagem não apenas demanda obediência aos pais como um dever moral fundamental, mas também atribui uma bênção a esse ato de obediência, prometendo bem-estar e longevidade para aqueles que o seguem. Essa exigência de obedecer aos pais reflete um princípio universal que transcende limites culturais e religiosos, enfatizando o respeito, a gratidão e a reverência dentro da unidade familiar. No entanto, relatos contemporâneos de extrema desobediência, como casos em que crianças prejudicam seus pais, ressaltam um profundo colapso moral e social. Essa tendência alarmante não só destaca a necessidade de um novo compromisso com os valores fundamentais de respeito e honra dentro das famílias, mas também sinaliza uma necessidade social mais ampla de abordar as questões subjacentes que contribuem para tais atos extremos de desrespeito e rebeldia. A desobediência sublinha a importância de ensinar e incutir o respeito pelos pais e idosos como essencial para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade como um todo. Em relação à ingratidão, a Bíblia enfatiza a importância da gratidão, instruindo os crentes a expressarem gratidão em todas as circunstâncias, pois isso reflete a vontade de Deus para suas vidas. Este princípio é claramente articulado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, que afirma: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Essa diretriz sublinha a expectativa de que a gratidão deve permear todos os aspectos da vida de um crente, refletindo o exemplo dado por Jesus Cristo.
Isso é exemplificado na história dos 10 leprosos, onde apenas um voltou para expressar gratidão a Jesus pela sua cura. Esse gesto foi elogiado por Jesus por reconhecer a graça de Deus. Essa atitude de reclamar é predominante no mundo, mesmo entre aqueles que foram abundantemente abençoados por Deus. Ela revela uma falta de consciência ou apreciação pelas bênçãos que alguém tem recebido, demonstrando um afastamento do chamado bíblico para a gratidão. Em vez de sucumbir à ansiedade, preocupação ou reclamações, a Escritura aconselha os crentes a se aproximarem de Deus com gratidão. Filipenses 4, versículo 6, encapsula essa abordagem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Essa passagem destaca o poder transformador da gratidão, sugerindo que ela pode reorientar nossa perspectiva, permitindo-nos concentrar-nos na provisão e cuidado de Deus, mesmo em tempos desafiadores. Portanto, a admoestação bíblica de ser grato em todas as circunstâncias convida os crentes a cultivarem uma contínua consciência da presença de Deus e das bênçãos em suas vidas, promovendo um espírito de gratidão que transcende desafios situacionais e se alinha com os desejos de Deus para nós. A santidade e a moral inerentes a Deus estabelecem um padrão que não tolera o mal. Para manter um relacionamento com Ele, é imperativo que também nos esforcemos por santidade, distanciando-nos de todas as formas do mal. Essa separação não é apenas para nosso benefício, mas nos permite tornar-nos vasos de honra usados por Deus para manifestar sua glória. No entanto, no contexto dos últimos dias, a Escritura adverte que o valor colocado na santidade dentro da vida cristã diminuirá. Hebreus 12, versículo 14, enfatiza a necessidade de buscar a paz e a santidade como pré-requisitos para ver o Senhor, destacando o papel integral da santidade na vida do crente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além disso, 1 Pedro 1, versículos 14 e 15, exorta os crentes a uma vida de obediência, instruindo-os a não voltarem aos comportamentos passados motivados pela ignorância, mas a imitarem a santidade de Deus em todos os aspectos de suas vidas. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa diretriz, sede santos porque eu sou santo, é um poderoso lembrete do alto chamado ao qual os cristãos são convocados.